Olá, tudo bem? Dando continuidade ao depoimento da doutora Paula, eu fiz a pergunta para ela: o homossexualismo, lesbianismo era motivo de ajuda psiquiátrica? Algum relato de preconceito dentro da empresa? Ela respondeu: sim, pela dificuldade em conviver socialmente ou pela não aceitação pessoal ou familiar da orientação sexual. A empresa era um microcosmo da sociedade. Portanto, lá estava o preconceito, embora eu não tenha percebido com frequência impedimento de ascensão profissional motivada por isso. Mais uma pergunta que eu fiz a ela. A pressão constante por boa performance profissional causava estresse? E ela respondeu: em algumas situações, sim, mas normalmente quando havia algum grau de desadaptação profissional. Como em qualquer ambiente de trabalho, as pessoas mais motivadas e engajadas tendem a responder melhor a qualquer tipo de pressão. Mais uma pergunta feita por mim. Muitos tripulantes eram encaminhados à psiquiatria para serem acompanhados face aos problemas de comportamento e relacionamento. Como você procedia quando percebia a resistência deles em serem tratados? E aqueles que abandonavam o tratamento? Ela respondeu: era um desafio enorme conquistar alguém que não queria estar ali, que não acreditava que pudesse ser ajudado dentro daquele esquema e que, sobretudo, acreditava que as informações dali pudessem vazar para a chefia. Acho que com o tempo e a propagação do tipo de trabalho que a gente fazia e da nossa postura, foi dando credibilidade à nossa proposta. Nossa aproximação com as chefias também ajudou muito, pois podíamos levar problemas do grupo e não só do indivíduo, e ter assim algumas respostas mais consistentes para as pessoas. Cláudia, eu acho que tive sorte, pois tive de lidar com os poucos abandonos. Quando eles aconteciam, tínhamos duas posturas possíveis: respeitar o afastamento e até a procura por outro profissional fora da empresa. Ou, se era uma situação institucional, tentávamos que outro colega visse. Eu trabalhei com o inesquecível Chaves e por muito mais tempo com o meu amigo Handel. Pedíamos a ajuda do serviço social, outro parceiro ímpar. Enfim, nos virávamos para que ninguém ficasse desassistido. E eu, com minha metralhadora de perguntas, mais uma. Na sua visão, quais eram os fatores principais que afetavam os tripulantes? Paula. Do ponto de vista psiquiátrico, ansiedade e depressão. Do ponto de vista das dores humanas, o distanciamento familiar, o agravamento das dificuldades conjugais. Quantas vezes ouvi que as brigas ficavam em suspenso, pois logo vinha um voo e as questões não eram resolvidas. A volta da licença maternidade, a insatisfação profissional e a impossibilidade de trocar de emprego por falta de outra qualificação. Os conflitos com os passageiros e com a chefia. Enfim. Paula, o que a Varig te deu de ensinamento? Paula responde. Eu costumo dizer que eu virei gente na Varig. Eu fui para lá recém-formada, aprendi a ser médica, a lidar com as dificuldades e os desafios. Entendi o significado de ser parte de um grupo e de buscar ativamente o melhor para os indivíduos e a instituição, o que muitas vezes resultou em desafios enormes, pois nem sempre os interesses eram convergentes e a gente tinha que conseguir o denominador comum. Aprendi a trabalhar em equipe, a desenvolver trabalhos em áreas não essencialmente médicas, enfim, me tornei uma profissional. E eu pergunto: como você via a Varig? Ela responde candidamente: a Varig era minha paixão. Morro de saudades. Até hoje sonho com o SDU, ou seja, Santos Dumont. Eu podia estar com os maiores problemas, sem babá para deixar as crianças, mas na hora em que eu entrava lá, eu me esquecia de tudo.
O foco era o trabalho e ele me dava um prazer enorme. Eu tive muita sorte de ter um chefe que me apoiou profundamente. Até se casou comigo. Sim, o Dr. Paulo Magalhães casou com a doutora Paula. Colegas que acreditaram e ajudaram muito no meu trabalho e amigos. Até hoje, são fundamentais em minha vida, mas eu devo muito mesmo aos meus pacientes. Alguns viraram amigos e outros estão comigo até hoje no consultório. Eles acreditaram em mim, me deixaram crescer e aprender enormemente com eles. Mais uma pergunta que eu faço. Como era para as mães recentes o afastamento de seu pequeno bebê? Ela responde: essa é uma situação muito difícil para qualquer mãe, mas em particular para as tripulantes. Não é fácil sair para voar deixando um bebê, mesmo em um esquema confiável. Essa era uma questão comum de desadaptação ao voo, sobretudo para as mães que não se preparavam adequadamente, por um motivo ou outro, para o retorno ao trabalho. Os médicos Paulo Magalhães e Paula Brasil são testemunhas e agentes do quanto a Varig unia as pessoas. Conheceram-se na empresa e, entre uma consulta e outra, ele a consultou se queria casar com ele. E daquela união nasceram alguns variguinhos. Eu poderia continuar falando sobre 1000 coisas com vocês, mas eu vou deixar algumas dicas sobre queijos, acompanhamentos de vinhos, caviar, ovas de salmão e receitas de drinks. Queijos. O carro de sobremesa é composto de queijos, doces e frutas. Os queijos são usualmente apresentados em vários tipos, numa tábua grande de madeira. E são complementados por nozes, avelãs, uvas, tâmaras secas ou naturais. O queijo pode ser de leite de vaca, ovelha ou de outros animais. Exemplo, búfala. Os queijos devem ser servidos sem invólucro ou qualquer tipo de embalagem. A arte de cortar queijo assume um papel crucial na apresentação. Não corte o queijo muito tempo antes de servi-lo, para evitar que forme casca ou altere o sabor. Não retire a casca do queijo. Deixe que o cliente o faça no momento do consumo. Não congele queijos, pois esta ação afetará o sabor e a textura. Nas aulas de enogastronomia, os queijos eram classificados em 3 categorias, e a recomendação de vinhos para acompanhá-los, específica do menu da Varig. Meia cura, Emmental, Brie, Camembert, Belpaese. O vinho, Chambertin. Os do tipo massa dura, Parmesan, Pecorino, Gorgonzola, Roquefort e os picantes. Os vinhos recomendados, Bordeaux, Chateauneuf du Pape e Porto para os picantes. Os cremosos, Chèvre, Boursin, a recomendação é vinho Chablis. Quanto à temperatura dos vinhos, champanhes, a mais baixa, 6 a 8 graus para amenizar o gás carbônico. Os brancos, 10 a 12 graus. Os rosados, 12 a 14 graus. Tintos, entre 14 e 20 graus, dependendo da quantidade de tanino. Observação. O champanhe também pode acompanhar todas as opções de queijos. Queijos e técnicas de corte. Camembert, originário da França, feito com leite de vaca, é um queijo mole, de consistência cremosa e casca esbranquiçada devido à ação de fungos. Tempo de maturação bastante curto e, por isso, as alterações que ocorrem durante esse período afetam sobremaneira o sabor e a consistência do queijo. Quando estiver um pouco duro, pode ficar seco e sem sabor. Maduro demais, escorre no prato,
com gosto de amoníaco e cheiro forte. O corte é feito no sentido longitudinal circular. Chèvre, originário da França, feito com leite de cabra, de cor branca, fresco e cremoso. Tem sabor levemente picante e consistência mais firme. Corta-se em pequenos quadrados. Brie. Tem a mesma origem e características básicas do camembert. Diferencia-se pelo sabor mais acentuado e levemente amargo. Corta-se em triângulos. Emmental, originário da Suíça, Vale do Em, é feito com leite de vaca, prensado e cozido. Sua consistência é dura e a cor amarela clara. Durante o amadurecimento, os gases formam buracos que o identificam de imediato. Corta-se em fatias paralelas de mais ou menos 1 centímetro. Gruyère, originário da Suíça, também produzido na França, é feito com leite de vaca, de massa cozida, dura, cor clara, apresenta pequenas olhaduras causadas por gases. Também cortado em fatias de mais ou menos 1 centímetro. Roquefort, originário da França, é fabricado total ou parcialmente com leite de ovelha. A crosta é lavada, apresentando consistência firme e sem casca. Os veios escuros, característica dos queijos azuis, resultam da presença de fungos em pó durante a fabricação. Tem gosto picante e salgado. Uma ovelha vermelha no rótulo identifica o verdadeiro Roquefort francês. Também é cortado em fatias longitudinais. Serviço de queijo. Os queijos são servidos um pouco mais frios que a temperatura ambiente, acompanhados de pães, crackers, pumpernickel ou frutas frescas. Ao servir, cada cliente corta fatia dos queijos usando talheres, garfo e faca, em separado, um conjunto para cada tipo de queijo. Os queijos duros e azuis requerem acompanhamento de manteiga. Dos queijos brasileiros, os queijos catupiry e branco, Minas, obedecem ao mesmo padrão do corte do brie. O queijo prato, retangular, deve ser cortado em fatias paralelas de mais ou menos 1 centímetro, quando servido no serviço de sobremesas, e fatias bem finas para o serviço de café da manhã. Os queijos podem ser acompanhados de frutas, exemplo, emmental com pera, que é uma delícia. Amanhã eu falarei mais. Começarei com caviar. Fique bem, fique em casa.